Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos de mais uma produção de terror da dona Netflix? Vamos lá! Eu assisti Céu Vermelho Sangue, produção de terror que mistura o suspense de Plano de Voo com os vampiros de Blade. Mais ou menos isso? Talvez. Produção alemã, mas falada em inglês, justamente para atingir mais mercados como o norte-americano, ela chegou com pompa à plataforma. É um lançamento de sexta-feira. Olha o prestígio. E eu vou te dizer que eu fiquei surpreso com essa produção, principalmente por causa de alguns pontos dramáticos que nós temos na história. Pena que o filme é mais longo do que o voo que os personagens estão fazendo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que eu vou dar a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Mas antes disso, vamos passar rapidão pela sinopse. Em Céu Vermelho Sangue, nós acompanhamos uma mãe doente que, junto com seu filho, precisa ir para os Estados Unidos fazer um tratamento. Para isso, eles terão que viajar da Europa para o seu destino num voo transatlântico. E tudo ia bem até o avião ser dominado por terroristas que pretendem jogar a aeronave numa cidade importante. Só o que eles não imaginavam é que ali dentro eles teriam um grande inimigo, que gosta muito de sangue. Parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. Olha, podia ter se resolvido em 1h30, mas tudo bem. O grande problema do filme pra mim é o fato de ele oscilar muito. A história se arrasta na tela mesclando bons momentos de ação e drama com cenas que testaram a minha capacidade de ficar interessado no filme. Por exemplo, ele começa muito bem, apresentando o drama de forma inesperada. E isso despertou a minha curiosidade, apesar de ser uma fórmula muito simples e muito usada para apresentar o contexto. Porém, logo após isso, ele já dá uma esfriada, deixando muito na cara a condição da personagem principal e apresentando outros que despertam sentimentos pré-programados em nós. E aí vem a tensão, ao se revelar que nós temos um vampiro num voo transatlântico com 200 pessoas de sangue bem quentinho. Para segundos depois, nós teremos os terroristas explicando o plano, algumas pessoas falando umas coisas meio aleatórias e pouco suspense. Afinal, fica bem claro o caminho que o filme está seguindo ali pelos 50 minutos dele. E só nesse espaço de tempo nós já tivemos uns 2 flashbacks. Só pra adiantar, assim, que a história já tá bem explicadinha. Mas apesar disso, ela manteve o meu interesse muito por causa do modo como começou. E também por causa da protagonista. A atriz Perry Baumeister, acho que é assim que fala o nome dela, entrega uma performance inspirada. A maneira como ela se move, incorpora o monstro e por trás de toda aquela maquiagem consegue entregar sentimento com os olhos é impressionante. Tem uma cena mais pro final que exemplifica muito bem isso, no momento que ela empurra o filho. Eu admito que eu derramei algumas lágrimas ali. Falando em filho, o ator mirim que faz o personagem merece também certo reconhecimento. O menino tá excelente. Tá melhor do que o restante do elenco todo junto. O ator Alexander Scheer foi o que mais destoou pra mim. A performance do vilão loucão, o qual a gente nunca saberá o motivo de ele ser assim, não colou. Já o Kai Ssett faz aquela entrega morna do personagem masculino da história, né? Aquele I Wanna Be Hero. Agora, o que me deu vontade de rir foi o Dominic Purcell, porque o nosso protagonista de Prison Break está sempre no mesmo modo operante. Sempre o mesmo brucutu que às vezes tem sentimentos. E nitidamente quem governa o filme é a Perry, e isso é mais do que o suficiente, a gente só precisa acompanhar a personagem dela. O restante é totalmente dispensável. Porém, além dela, algumas outras coisas chamaram a minha atenção no filme. A primeira delas é o uso do avião como um elemento muito maior do que apenas um cenário. Em alguns momentos ele funciona como um obstáculo, em outros ajuda tanto vilões quanto mocinhos a se esconder. Os corredores dão uma sensação de claustrofobia em algumas cenas, em outras são o único meio de fugir. E eu achei isso inteligente por parte do diretor, o fato de utilizar o espaço de uma forma muito honesta. Por isso ele me lembrou o filme Plano de Voo, onde o avião também é quase um personagem da história. Além desse ponto, nós temos um bom trabalho de maquiagem, com muito sangue e próteses bem elaboradas. O filme apresenta um vampiro com muito mais do que caninos avantajados. E também devo dizer que gosto da fotografia, apesar de não ter nada de muito inovador aqui. Dá pra ver que Céu Vermelho Sangue é um filme bem feitinho. Pena
cena que oscila demais. Tem flashbacks muito longos para explicar algumas coisas que são colocados bem em momentos que cortam o clima. Não explorem nada as motivações dos vilões, deixando eles parecerem apenas maus por serem maus. E se arrasta no final, apesar de que ele poderia ter ido por um caminho bem mais clichê e ele consegue dar um desfecho bem honesto pro filme. Vou dizer que compensou. Mas a grande perda pra mim é ele não se aprofundar justamente no ponto mais interessante dele. A moralidade da personagem principal. Ela sabe o que ela sabe o que ela não deve fazer, mas ela sabe que só ela pode fazer alguma coisa ali. Porém, ela sabe que ao fazer isso, pode dar merda. Existe todo um conflito aqui que a atriz consegue entregar na sua performance, mas o roteiro não aborda muito. Se já não ia se aprofundar nas motivações dos terroristas, que explicassem a situação deles em 5 minutos e se aprofundassem nisso. Porque pra mim, o terror está mais no fato de se a personagem vai se controlar ou não até o final da história e no que ela é capaz de fazer. Só que o filme perde essa oportunidade com muitas histórias paralelas que não levam a lugar nenhum. Por esse motivo, Céu Vermelho Sangue vai ganhar 2 alienzinhos. Eu ia dar 3, mas eu acho que a nota dele mesmo é 2 alienzinhos. É uma forma diferente de se abordar os vampiros, principalmente ao colocar um personagem principal, uma mãe, que não sabe dar piruetas à la Blade. Porém, ele é muito arrastado. Ele é arrastado naquele ponto em que eu quase acelerei algumas partes, porque eu sabia que aquilo não ia dar em lugar nenhum. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião, gente. E você, assistiu Céu Vermelho Sangue? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E esse filme despertou meu gatilho de saudade de viajar. Eita coisa. Tchau.